aqui por meio de multiplicações e divisões, porque não tem nada além disso do ponto de vista matemático, é só multiplicar e dividir. Complete a tabela considerando a velocidade com que o trem se desloca. Ele citou aqui possibilidades de velocidade. Tem 40 metros por minuto, 80 metros por minuto e assim vai. Isso são velocidades, veja, metros por minuto, que significa que, por exemplo, nessa primeira situação, se esse trem se mover por 40, ou melhor, se esse trem se mover por 1 minuto, bem, eu tô meio puxado aqui, falta de carboidrato no cérebro. Se uma velocidade, 40 metros por minuto, ou seja, se esse trem estiver se movendo por 1 minuto, ele vai se mover 40 metros. Se mover por 2 minutos, vão ser 80 metros. Se mover por 3 minutos, vão ser 120 metros. Ou seja, a cada minuto que passa, ele se move 40 metros. É isso que significa essa velocidade. Muito bem. Daí, o que ele está perguntando é o seguinte, em outras palavras, quanto tempo nessa velocidade vai demorar para ele andar os 2.400 metros que ele precisa andar, certo? É só isso que ele está perguntando. Se ele manter essa velocidade de 40 metros por minuto, quantos minutos vão demorar para ele se mover os 2.400 metros que ele precisa se mover? Bem, se a gente fosse ver esse problema do ponto de vista da física, lá do ensino médio, que você logo vai ter que ver, tem uma fórmula que é velocidade igual ao deslocamento, vamos dizer assim, que no nosso caso seria 2.400, dividido pelo tempo. Que no nosso caso é o que a gente está procurando. Ele quer saber quem é o tempo. Porque nós temos a velocidade e nós temos o deslocamento. Já sabemos que a gente precisa se deslocar 2.400 metros. Quem a gente quer saber é o tempo. E vai aqui. Neste espacinho embaixo do 40. Bem, como eu estava te explicando agora há pouco, ele anda 40 metros por minuto. Então, andou 1 minuto, 40 metros. Mais 1 minuto, mais 40 metros. Mais outro minuto, mais 40 metros. Ou seja, 40, 40, 40, 40 parece uma tabuada, né? Tipo a tabuada do 40. 40 vezes 1, 40. 40 vezes 2, 80. 40 vezes 3, 120. Certo? Então, obviamente, né, Rafaela, tem a ver com multiplicação aqui. Tanto é que se a gente olhar para essa fórmula, ou pensar um pouco intuitivamente, né, a gente vai ver que ela tem multiplicações aqui. Tipo, por exemplo, se eu passar o t para o outro lado, eu vou ter que tempo vezes velocidade igual a deslocamento, né? O que estava embaixo, dividindo, foi para o outro lado, multiplicando. Muito bem. Muito bem. Assim a gente estava lidando com aquilo que eu estava te falando do deslocamento ali. Cada minuto que passa, 40 metros. Ó, eu estou explicando bem passo a passo, como se você fosse um bebezinho. Então, se você tá com dúvida, já me explique já, para depois não acontecer o que normalmente ocorre na nossa aula. Que você diz, não entendi nada. Alguma dúvida até aqui? Bom, não sei se é exatamente uma dúvida, mas, enfim, é porque... Qual que é a palavra? Eu queria ver se eu entendi ao invés de, tipo, ter uma dúvida. Porque, tipo, você falou que daí vai indo na tabuada. Tipo, daí eu faço esse número até chegar... Por exemplo, eu faço 40. Entendi sua pergunta. Sim, você poderia fazer no... isso. Fazendo, até chegar em 2.400. Perfeito. Seria um jeito de fazer. Daria para fazer. E isso eu gostei muito de ter ouvido, porque significa que você percebeu uma lógica no que eu estava falando. Perfeito. Mas, como eu sou legal, eu vou te mostrar um jeito mais rápido de fazer esse problema. Que é o que eu estou chegando aqui neste momento. Por exemplo, nós estamos procurando o tempo, que está aqui. E o tempo está aqui também, nessa formulazinha, que é baseado naquilo que eu estava te explicando. Note que se eu passar a velocidade para o outro lado, né, que está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, o tempo vai ficar sozinho na fórmula, igual a gente vem fazendo aí nos problemas de perímetro e tal, quando a gente quer encontrar o raio.
por exemplo. A gente isola o raio, ou a gente isola lá a área, ou isola o perímetro. Está aqui isolado o tempo. Então, eu acabei de perceber que o tempo pode ser escrito como deslocamento dividido por velocidade. Sendo assim, se o tempo é deslocamento dividido por velocidade, agora eu só preciso colocar o deslocamento que me interessa em cima e a velocidade que me interessa embaixo. Uhum. Por exemplo, no primeiro problema, que é o problema do 40, o deslocamento é sempre 2.400, porque é o que o enunciado falou, preciso que o trem percorra 2.400, dividido pela velocidade, que no caso que nós estamos estudando aqui, nesse primeiro momento, é 40. Então, a única coisa que você precisa fazer nesse primeiro momento, e em todas as outras situações, vai ser a mesma coisa, vai ser a divisão de 2.400 pela velocidade em questão. Né? Da mesma forma que a gente estava pensando em tabuada agora há pouco, né? A divisão é como se fosse o contrário da tabuada. Então, Sim. é o que a gente precisa fazer aqui, né? Simplesmente 2.400 por 40. Bem, a gente pode cortar os zeros para ficar um pouco mais fácil. Vai ficar 240 por 4. Bem, a gente conhece a tabuada do 4, né? 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. Bem, tem 24 aqui, né? 4 vezes 6, 24. Então, se eu dividisse só o 24 pelo 4, daria 6. Só que como tem um zerinho sobrando aqui do lado, 60. Ou seja, para que esse trem ande 2.400 metros numa velocidade de 40 metros por minuto, ele vai fazer esse deslocamento em 60 minutos. Beleza? Uhum. Pronto. Essa é a lógica. Eu não tenho mais nada para falar sobre a lógica. E essa também é a conta. Eu não tenho mais nada para falar sobre a conta. Se você quer resolver o resto das contas, a única coisa que você vai precisar fazer agora é, por exemplo, no caso do 80, em vez de colocar 40 aqui embaixo, você vai colocar 80, ou seja, fazer 2.400 dividido por 80. No caso do 100, 2.400 dividido por 100. No caso do 120, 2.400 dividido por 120. E assim sucessivamente. Beleza? Uhum. Muito bem. Então, quando você fizer todas essas contas, porque hoje é sua prova, você precisa trabalhar bastante aqui para chegar na prova espertinha, você manda a fotinho das respostas, tá bom? Tá bom.
Mandei. Ok, let me see. Bem, eu tô vendo um monte de conta bagunçada. Teu professor não vai querer ver isso. Ou você tem duas opções, então. Você pode escrever essa tabela. Escrever o quê? Ah, Essa botar na tabela. e colocar, né, as respostas aqui embaixo. Você também não pode fazer as contas assim como se estivesse fazendo uma caderneta de padaria, cada uma tem que estar uma embaixo da outra, tipo o que eu fiz aqui, certo? Por exemplo, uma embaixo da outra. Você pode Uhum. indicar que você estava falando. Eu poderia ter indicado ainda melhor, eu poderia estar dizendo que eu estava fazendo aqui a conta sobre a velocidade que era igual a 40 metros por minuto, para deixar organizado. Uhum. Você precisa fazer organizado essas contas, tá bom? Tipo, não significa que elas estão erradas, elas parecem estar certas até. E daí você precisa colocar nesse quadro, beleza? Então, faça organizadamente, uma conta embaixo da outra, escreva o quadro no fim e preencha ele, tá bom? Tá. E me manda a foto. Pera, é pra colocar o quadro? Tipo. Sim, você pode, tipo, desenhar esse quadro, escrever Hum, velocidade, assim, aí no seu caderno, né? 40, né? Embaixo também, a mesma coisa. tá. Beleza? Pra eu entender, porque eu só tô vendo um monte de número solto, né? Não sei do que é a resposta, etc.
Nossa, 1000 vezes melhor agora. 1000 vezes melhor. Se você fazer assim na prova, seu professor vai olhar para ela com outros olhos. Nada a acrescentar, nota 10. Vamos para a próxima questão. Deixa eu pegar aqui outra fotinha que você enviou. Complete o gráfico a partir dos dados da tabela. Bem, deve ter outra questão antes aqui. Você mandou umas fotos meio largadas. Ou é daquela outra, né? Escreva a forma algébrica a função que relaciona x e y. Você mandou umas fotos muito aleatórias, né? Tipo, É que eu não entendi. eu vou saber qual é a pergunta. Você me manda só a B. Do que se trata esse problema? Tá bom, te mandar também. Agora sim, né? Agora eu sei do que se trata. Deixa eu pôr aqui. As grandezas x e y estão relacionadas como mostra a tabela. X, y, x, y. Então, quando x é 3, o y é 5. Quando x é 6, o y é 10. Claro, isso aqui tem a ver com um gráfico, né? Isso são pontinhos, cada um desses são pontinhos. Esse é um pontinho onde o x é 3, o y é 5. Outro pontinho onde o x é 6, o y é 10. Outro pontinho onde o x é 9 e o y do pontinho é 15. Assim vai. Com base nos números apresentados, responda a pergunta e faça o que se pede. X e Y são grandezas diretamente proporcionais? Parece que você escreveu um texto e apagou ele, entendi. Mas sim, são. Então eu vou responder rapidinho. E o motivo é bem óbvio, não preciso ficar enrolando. São, pois quando um valor cresce, o outro também cresce. Simples assim. Não é mesmo? A gente percebeu que quando o x aumentou, o y também aumentou. E o x aumentou de novo, o y também aumentou. O x de 9 foi para 12, aumentou. O y de 15 foi para 20, aumentou também. Certo? O microfone está desligado, filha. Sim. Beleza, então se você entendeu que é simplesmente assim, beleza. Vamos para B agora. B. Escreva a forma algébrica da função que relaciona x e y. Isso aqui já não é uma coisa assim tão simples. Na realidade, eu deveria ver como seu professor te ensinou isso. Mas já que Acho que ele ainda não ensinou. Tá, mas isso vai cair na prova? Não sei se é essa questão em específico, mas é. Essa é a matéria da prova, então. Uhum. Então, ele deveria ter ensinado, né? Afinal de contas, a prova é hoje, certo? Você não aprendeu um negócio chamado sistema de equações? Lembra dele falar sistema de equações em algum momento? Talvez se você me explicar melhor o que é isso. Você não lembra dele falar sistema de equações? Não. Eu não tenho como resolver essa conta com qualquer coisa que ele tenha ensinado. Tá. Não sei o que fazer pra te ajudar, cara. Tá muito perdida, velho. Ó, a única forma de resolver esse problema é com o sistema de equações. Se ele não te explicou o sistema de equações, fica um pouco difícil de eu explicar. Mas eu posso tentar, é claro. Tá. Muito bem, como é que eu posso fazer isso?
Quando a gente tem uma situação como essa, onde ele passa pontos específicos, a gente pode extrair essas informações para encontrar uma fórmula. O que ele quer é uma fórmula que descreva qual vai ser o valor do y quando eu escolher um determinado valor de x. Ah, mas já tem aqui, quando o x é 3, o y é 5, quando o x é 6, y é 10. Bem, tem, mas e se o x fosse 4, por exemplo? E se o x fosse 20? Já não tem. Então a gente tem duas formas de fazer isso aqui. Uma que seria o sistema, que é uma forma que eu acho que é a correta, é a que ele deveria ter te ensinado. Só que tem uma outra forma meio, vamos dizer assim, adaptativa. A gente pode se adaptar, já que você tem pouco tempo para estudar. Eu não ensinaria isso se você não tivesse algumas horas da prova. Mas, como é o que a gente tem no momento, né? Eu quero que você repare o seguinte. Todos os números que tem aqui meio que são da tabuada do 3, né? Uhum. Muito bem. E aqui meio que são da tabuada do 5, né? Sim. Muito bem também. De tal forma, eu consigo meio que relacionar de algum jeito esses valores aqui se eu pensar em tabuada. Né? Tipo, se eu pensar assim, se eu colocasse, por exemplo, 5t, eu vou te explicar por que t, igual a 3t. Né? Veja, por exemplo, se eu coloco que o t é 1, vou ficar 3 igual a 5. Né? 3 e 5. Se eu coloco que o t é 2, eu vou ter 3 vezes 2, 6, igual a 5 vezes 2, 10. Então, a gente está vendo que tem uma certa proporcionalidade aqui, né? Uhum. Agora, ele não quer que a gente coloque t, ele quer que a gente coloque valores de y. Como é que eu posso ensinar isso aqui para valor de x e y? Bem, eu poderia, por exemplo, né, uma vez que eu tenho essa fórmula que eu acabei de criar pensando na tabuada, afinal de contas, deixa eu só trocar dados para você não ficar confuso, né? O lado esquerdo é a tabuada do 3, por isso esse 3 aqui, e o lado direito é a tabuada do 5, por isso esse 5 ali. Agora eu posso pensar o seguinte, eu posso pegar esse 3 aqui, passar dividindo, e o t fique sozinho. Ah, mas isso não é legal, cara. Essa parada só funciona com sistema de equações mesmo, não adianta. O teu professor tá de sacanagem não ter explicado o sistema de equações. O que ele quer? Me dá só um segundo para eu pensar uma forma aqui de fazer esse negócio sem sistema de equações. Só um segundo. Tá bom. Acho que eu pensei em um jeito rapidinho aqui de te explicar isso. Muito bem. Bem, você reparou que existe um crescimento, né? Quando o x aumenta, vamos ver assim, 3, né? A gente está sempre aumentando 3 aqui nessa tabela. Uhum. O y aumenta 5.
X aumentou 3, né? De 6 para 9, ele aumentou 3. De 10 para 15, ele aumenta 5. E assim sucessivamente. Existe, então, o que o teu professor deve ter chamado aí, já que ele não falou de sistema, ele deve ter chamado de relação proporcional. Proporcional, né? Tem o proporcional, tem o inversamente proporcional. Essas palavras eu já li no teu livro. Deve falar também. Agora, a gente entendeu, né? Que existe essa proporcionalidade. Então, para cada 3x, cada aumento de 3x, você vai ter um aumento de 5y. A gente está percebendo. Então, se é isso que está acontecendo, né, eu posso pensar o seguinte. Eu posso pensar que o y, ele vai... que é o valor de resposta, vamos dizer assim, né? Porque ele está aqui do lado direito. A gente pensa que esse aqui é o valor que a gente coloca na nossa forma algébrica. Esse aqui é a resposta da forma algébrica. Então vai ser a resposta. Vai ser o seguinte, né? Vai ser aquilo que eu expliquei agora há pouco, que era com T's, só que agora eu já vou colocar diretamente aqui y e x, né? Eu tinha pensado dessa forma, né? Daí você pode estar se perguntando, professor, mas quando eu olho para o y, o 5 está com ele, você colocou o 5 aqui do lado do x. É isso que você vai decorar para a prova, então. Beleza? Se cair uma questão como essa, preste atenção, decore. Não tem muito que você entender nesse primeiro momento. Mas decorar para a prova, para funcionar na hora da prova. Se aparecer um problema como esse, você repara sempre um mesmo crescimento no x, né? Aumenta 3, aumenta 3, aumenta 3, aumenta 3. No y, aumenta 5, aumenta 5, aumenta 5, aumenta 5. Aqui que aumentar no x, que é o 3, 3, 3, 3, você coloca multiplicando y. Decorou? É isso. Tá aumentando 3 no x. Esse valorzinho que aumenta sempre, tá sempre aumentando de 3 em 3, você coloca multiplicando y. Ok? Tá. Sempre, não precisa pensar por quê, você só decorou. Sacou? E a mesma coisa pro x. Veja, quem que tá aumentando aqui no y? De 5 em 5. 5, aumentou 5, aumentou 5, aumentou 5, aumentou 5. O 5. Então eu coloco 5 multiplicando o x, multiplicando a outra letra. Beleza? Sempre vai multiplicar a outra letra. É isso que está acontecendo. Então, veja, o x está multiplicado pelo 5. Enquanto o y está aqui multiplicado pelos esses aumentos de 3. Só isso. Nada além disso. Muito bem. Então, decorado isso, está entendido o problema. Não tem segredo. Todo problema vai ser assim. Aqui você pode ter certeza. Se tiver um problema com tabelinha, com XY, aumento proporcional, é só colocar desse jeito. Okay? Já era. Note que isso também dá para ser pensado de outro ponto de vista. Você já deve ter visto isso aí, aquela tal daquela regra de 3. Né? Então você tem o x, deixa eu pensar, você já deve ter visto alguma coisa assim, o professor multiplicando cruzado. Né? Nós temos aqui a nossa tabela, só vou reescrevê-la. Né? XY, 3 e 5, poderia continuar aqui, né? 6 e aumentou 3 aqui, aumenta 5 aqui, 10, etc. Mas eu vou pegar só a primeira linha. Olha só, legal. E agora eu faço a multiplicação cruzada, a regra de 3, que o professor deve ter falado em algum momento, a multiplicação cruzada, a regra de 3. Vai aparecer, olha só, a mesma coisa que eu escrevi lá em cima, te expliquei a lógica. Esse multiplica com esse, ou seja, 5x, esse multiplica com esse, igual a 3y. Tá aí a fórmula que o problema pediu. Era só isso. Ou seja, vir aqui e fazer essa multiplicação cruzada. Né? 5x igual a 3y. Foi o que a gente percebeu. Beleza? Então é só anotar isso ali na resposta? Era o que pedia o problema B, exatamente.
Muito bem. Bem, mais um problema resolvido aí para você. Agora essa aqui de gráfico. Essa aqui é a C desse mesmo problema, certo? Eu acabei de fazer a B. Agora a C continua sendo desse mesmo problema? Ou é outro problema? Deixa eu ver. Não, é de um problema diferente. Então você, por favor, me mande o resto do problema. Né? Uhum. Vamos ver. Cara, você tá com problemas hoje, hein? É o mesmo que a gente tava falando. Ai, meu. Te entendo, cara. Tem que ir mais atenta pra aula, Rafaela, meu Deus. Acabou de me mandar a foto do mesmo problema, cara. Você tá dormindo na aula? Ele quer que você faça o gráfico desses pontos aqui. Então, a única coisa que a gente precisa é saber fazer um gráfico. Como é que faz um gráfico? Primeiro, desenha ele. Tem o plano cartesiano. Tá. Daí a gente olha os valores que tem no x. 3, 6, 9, 12, etc. Então a gente coloca x aqui. X é sempre no horizontal. Coloca o x aqui no horizontal. Y aqui na vertical. Muito bem. E deixa as coisas espaçadas, mais ou menos igual. 3, 6, 9, 12, 15. Tá mais ou menos igual. Aqui também. 5, 10, 15. Deixa eu ver aqui mais. 5, 10, 15. Pô, posso pôr na linha. 5, 10, 15, 20, 25. Tá bom. Pronto. Agora a única coisa que a gente precisa fazer é os pontos. Então vamos para esse aqui. Bem, como eu estava falando, aqui é o 3, aqui é o 6, aqui é o 9, aqui é o 10, aqui é o 15. Por que eu estou falando 3, 6, 9, 10 e 15, 12 e 15? Porque são os números que estão aqui, certo? No X. Então, quem que eu vou colocar aqui? 5, 10, 15, 20, 25, que são os números que estão no Y. Agora, eu vou... Por que eu pintei de azul? Porque eu vou colocar um ponto azul, onde o X é 3 e o Y é 5. Onde que esse ponto vai? Ele vai aqui, que é o cruzamento do 5 com o 3. Certo? Uhum. Tudo bem. Vamos para o próximo ponto. 6 e 10, muito bem. 6 é a mesma coisa, 10 é a mesma coisa. Muito bem. Tu tens 13 anos, né? Uhum. Quantos anos tem teu pai? Você sabe? Meu pai é 46. Você tem 13, teu pai tem 46. Muito bem. Sua mãe deve ser um pouco mais nova, tipo. Minha mãe tem 43. Entendi. Legal. Pegou a ideia? Então é isso que você vai fazer, ó. 9, 15,
Não é difícil. É só você colocar alinhadinho os números que estão na tabela. Concorda comigo? Então é só isso? Só isso. Ele pede só para colocar os pontos, não precisa pôr uma reta, né? Complete o gráfico. Faça uma reta. Muito bem, faça um traço. Então, claro, a gente poderia continuar fazendo o gráfico aqui, mas não precisamos, né? A gente só clica aqui, os pontinhos numa reta. Não ficou bem alinhado. É porque eu fiz tudo torto, né? Claro que na prova você vai usar uma régua, certo? Tem que usar uma régua. Se você não usar uma régua, vai dar problema. Bem, então eu acho que você entendeu mais ou menos como é que funciona esse problema, né? A gente fez a multiplicação cruzada para encontrar a fórmula, certo? Certo? Uhum. E uma vez que a gente tem os pontinhos de x e os pontinhos de y, eu fiz aqui, coloquei os valores de x na horizontal, coloquei os valores de y na vertical e fui juntando os pontinhos. Primeiro aqui era 3 e 5. 3 para x, 5 para y. Está aqui o pontinho, o cruzamento dos dois. E assim sucessivamente, certo? Uhum. Muito bem. Já que é assim, agora eu vou pedir para você fazer um problema que segue a mesma lógica. Eu vou começar um problema novo. Vai ser aqui x, aqui y. Aqui vai ser o 4, 8, 12, 16. Com certeza você conhece essa tabuada, né? 20, 25. E aqui vai ser Uhum. 7, 14, 21, 28, 35. Opa, tem uma coisa errada aqui. Não, tá tudo certo. Aqui que não é 25, aqui é 24. E aqui é o 42. Muito bem. Então eu vou querer as mesmas coisas que foram pedidas no outro problema. Primeiro, eu vou querer a expressão algébrica. Fiz lá, você vai fazer aqui. Faça a expressão algébrica. Foi basicamente fazer a multiplicação cruzada. Faça os pontinhos e a reta. Régua, tem que usar a régua. Tá. Eu vou salvar. Isso aqui é um 7, pelo amor de Deus. Isso aqui é um 14, 21. Você sabe que eu tô falando do tabuado do 7 aqui. Uhum. Muito bem. Eu vou salvar o que eu fiz para que você faça parecido. Praticamente a mesma coisa. Basicamente só mudou a tabuada. Muito bem. Tá na mão. Tá. Então pode usar o que eu fiz para fazer aí também.
Veja só. Muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Gostei do que eu vi. Nada a acrescentar. Se você fizer assim bonitinho e certinho na prova, vai ir bem. Parabéns. Então tá bom. Boa sorte na sua prova. Tomara. Obrigada.